Olá meninos, estamos aqui para mais uma gravação de uma videoaula, né? Agora vamos entrar conteúdo novo, né? Estatística. E temos aí a nossa primeira aula de noções de estatística. Vamos lá? Então, definição de estatística, né, meninos? É uma ciência exata, né? No caso, por conta da matemática, que estuda a coleta, a organização e análise e registro de dados por amostras, certo? Na verdade, é uma ciência que estuda aquelas pesquisas que a gente faz, né? Então, assim, é utilizada desde a antiguidade, quando se registra os nascimentos, as mortes das pessoas, né? Por exemplo, é um método de pesquisa fundamental para tomar decisões, por exemplo, quantas pessoas, né, na caso da eleição, quantas pessoas votam em determinado candidato, entendeu? E outras coisas que você já viu, né? A questão de quantos alunos formam no ensino médio, quantos alunos têm um ensino superior, quantos alunos, quantas pessoas trabalham e assim por diante, tá? Isso é porque é fundamental suas conclusões do estudo. Então, essa ciência estuda essas conclusões, tá bom? Que ao final dá algum resultado, uma medida que o governo tem que tomar, certo? Então, vamos lá, vamos seguir aí. Então, nós temos algumas fases, né, do método estatístico, ou seja, algumas coisas que nós temos que fazer quando formos fazer uma pesquisa. Então, vamos lá, meninos. Então, temos aí a coleta de dados, certo? A coleta de dados, no caso, a gente vai reunir os dados após a gente fazer o planejamento de trabalho pretendido, tá? Vem como a definição da periodicidade da coleta, né? Contínuo, periódico, ocasional e indireta. Então, depois a gente vai falar um pouquinho de cada um desses termos, né? Então, né, a gente vai fazer a coleta aí, depois de tudo definido, e contínua, né? Pode ser contínua, periódica, ocasional. Então, a gente tem esses modelos aí, tá bom? Aí, depois da coleta, nós vamos fazer a correção de dados, né? Conferir os dados para afastar algum erro por parte da pessoa que os coletou. Então a gente sabe que o ser humano não é perfeito, né? Então nós vamos fazer uma coleta, né? E com certeza vai ter erros. E nesses erros, nós vamos ter nessa coleta nós vamos ter que perceber os erros, né? Sei lá, uma coisa que foi coletada ou pode acontecer de que duas pessoas tenham a pessoa coletou da fez uma pesquisa duas vezes com a mesma pessoa, tá? Pode ter também feito essas pesquisas, a pessoa dá a mesma resposta, dá respostas diferentes. Então, tem vários elementos que pode acontecer de erro, né? Pode ter contado de forma equivocada a quantidade de pessoas que determinaram, escolheram determinada coisa e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá, seguindo. Certo? Aí temos apuração de dados, apresentação dos dados e análise dos dados. Apuração, né, é a organização e contagem dos dados, que entra junto com a questão da correção. A apresentação, né, é para a gente montar, no caso, apresentar, né, para uma pessoa, que ela pode definir, né, ela pode até te ajudar a auxiliar que alguns erros. Então, ali, montagem do suporte que demonstra os resultados da coleta. Então, são os gráficos e tabelas, né, que são o que a gente costuma ver. Então, assim, então essa parte da presença é muito interessante que você começa a enxergar o que realmente está acontecendo, né? E, por fim, análise, né, dos dados, que é o exame detalhado e interpretação dos dados. Então, a partir daquele desenho, a gente consegue, né, fazer uma interpretação e perceber qual as ações que nós temos que tomar, né? A gente planeja várias ações e aí a gente toma as corretas, tá bom? E aí tá aí, ó. E aí nós entramos nas medidas de tendência central utilizadas em estatísticas, né? Média, moda e mediana, tá bom?
Então, primeiro é a média, tá? A média é o quê? É um conceito, né? É um conceito que diz que é a soma dos valores, tá? De um determinado conjunto de dados, de uma pesquisa, e dividimos pelo número de elementos desse conjunto. Ou seja, é a famosa nota, né? Então a gente vê mais ou menos aonde esses dados estão passando, né? A média ela faz isso. Então, por exemplo, se você tem 4, 5, 4 e 5, a gente soma isso e faz a média, né? E quando a gente faz essa média, ele vai dar um valor que se aproxima, certo? Se aproxima desses valores que foram coletados. Perceba que não é para dar um valor que vai aparecer várias vezes, não. Ele é um valor que vai dar aproximado. Dependendo da pesquisa, a média pode ficar de forma bem diferente dos valores que foram coletados, tá bom? Depende da sua dispersão, quando a gente fala do seu intervalo, tá bom? Da distância, por exemplo, eu posso ter feito uma pesquisa onde eu tive um resultado 1, 3, o outro 9, o outro 7. Então isso vai fazer com que a média fique um pouco diferente, mas ela é muito importante para você saber onde que está passando os dados, né? E a fórmula é a seguinte, né? É ali a soma, a média é o que? A soma dos valores dividido, tá bom? Pelo número de pessoas entrevistadas ou de coisas coletadas, tá bom? Certo? O mzinha média, o x, 1, 2, 3, 4, n são os valores dos dados, né, que você coleta, e o n é o número de elementos, tá bom? Por isso que no x tem um nzinho, tá? No x aqui, ó, tem um nzinho, porque representa a quantidade de coisas que você coletou, e aqui embaixo também, tá bom? Vamos seguindo aqui, moda. Moda vocês vão entrar, vão entender melhor, tá? É bem tranquilo. A moda é o que? A moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados, ou seja, de uma pesquisa. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores aparecem, tá bom? Bimodal, tá, meninos? É um conjunto de dados, né, que quando apresenta duas modas, ou seja, são os dois valores mais frequentes, né? Então fica aí para vocês. Aí vamos pegar um exemplo aqui para vocês ficarem mais claros. Então, em uma sapataria, durante um dia foram vendidos os seguintes números de sapatos: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. O valor da moda dessa amostra é 36. Por quê, professor? Porque o 36 foi o que apareceu mais vezes. Temos aqui o 38, que apareceu duas, e temos o 36, que apareceu três. Então, isso aqui também é importante. Eu posso definir que, dependendo do tempo, assim, do que eu defini um mês, eu posso definir quais os números que mais saem, entendeu? Durante o mês. Ou até definir o tamanho de pés que as pessoas têm. E aí eu posso, sei lá, fazer uma compra de um determinado sapato e dar preferência a escolher os números de tamanho 36. Em vez de comprar vários de 41, que não apareceu uma vez, vários de 35, então eu compro de 36, por exemplo, tá bom? Então a moda serve para isso. Vamos lá, mediana. Então, mediana representa o valor central de um conjunto de dados, né, de uma pesquisa. Para encontrar o valor, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente, tá? Não pode ser fora de ordem. E aí você observa qual que está no meio. Um detalhe, quando o número de elementos é par, tá? A mediana é encontrada a partir da média dos dois valores centrais. Tá? Quando a gente tem um conjunto par, nós vamos conseguir dividir o conjunto de forma que fique duas metades iguais e um valor no centro. Então, nós vamos pegar os dois do meio, né, somá-los e dividir por 2, tá bom? Vamos ter exemplos depois disso. Então, vamos lá. Um exemplo aqui para vocês entenderem a mediana. Né, a altura de um grupo de alunos, né, vamos lá, aí foram medidos os valores de forma aleatória. 1,54, 1,67, 1,50, 1,65, 1,65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55 e 1,78.
Quando colocamos em ordem, no caso crescente, tá? Pode ser até crescente, nós percebemos que aqui no meio, ó, ficou 4 elementos para cá e 4 elementos para cá, sobrou um no meio. Então, a mediana, desculpa, é 1,65. Então, nós sabemos aí que nosso intervalo, o nosso elemento do centro, tá? É 1,65. Bom, então temos aí a nossa demonstração. Nosso exemplo, desculpa. Tá bom? Então, nós vamos dar uma pausa por aqui, né? Na próxima aula, nós vamos falar de medidas de dispersão, que também ajuda muito, né, nessa construção da análise de dados, tá bom? Que a gente estava falando, né? Que aqueles métodos ali, né, até correção, tudo tem a ver com essa parte dessas medidas tendências centrais, tá bom? Elas nos ajudam a ter uma visão da nossa pesquisa, tá? E as medidas de dispersão, elas são ainda mais importantes ainda, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.